Olá, aqui é a Adriana Lombardo, é um prazer ter você aqui no meu canal, Adriana Lombardo Coach. Bom, você já deve estar sabendo por aí que está faltando trabalhadores nos Estados Unidos. Normalmente são os trabalhadores que estão desesperados atrás de vagas de emprego. Nesse momento é o contrário. São os empregos que estão correndo atrás dos trabalhadores. Sobram vagas em várias indústrias diferentes, em vários setores nos Estados Unidos. E essa situação da escassez dos trabalhadores, ela começou, se ampliou durante a pandemia. Em novembro de 2021, mais de 3% dos trabalhadores de todo o país pediram demissão. Agora, por que será que isso está acontecendo, né? Existem várias razões para isso. Uma delas é o baixo salário para a intensidade de trabalho, ou seja, as pessoas estão trabalhando, dando couro, porém no final do mês ganha aquele trocadinho, então começa a ficar desestimuladas. Mudança de carreira durante a pandemia. Alguns quiseram até se tornar empreendedores, porque com tantas particularidades ou exigências das empresas, às vezes você conseguir trabalhar por conta própria de casa pode ser muito mais vantajoso. E a gente vê que durante um período de crise como essa, em algumas indústrias, alguns setores fecham, porém outros até oferecem mais possibilidades, né? Então, por exemplo, quem trabalha no setor alimentício pode resolver trabalhar em casa, vender comida congelada, né? Fazer algumas coisas diferentes do que era habituado a fazer, porque sabe que tem uma garantia ali de fluxo, de talvez até um melhor rendimento. Então, às vezes a pessoa acaba buscando outros talentos que ela tinha ali adormecido porque estava atrás da estabilidade profissional, mas aí é um momento em que ela repensa como está vivendo e acaba buscando no empreendedorismo uma solução interessante. Acontece muito também da alta demanda por trabalhos mais flexíveis. As pessoas estão cansadas de ter que cumprir com essas jornadas de trabalho muito dura. Às vezes, além da jornada, a pessoa tem um tempo antes para conseguir chegar no trabalho, se preparar, se vestir, tomar um banho, se organizar. Depois, às vezes, no horário de almoço, a pausa é curta demais e ela acaba, às vezes, até envolvida com o trabalho, consumindo esse tempo que seria de descanso, trabalhando, e depois chegam em casa tão cansados, mas tão cansados que também não conta às vezes da própria jornada. Então, algumas pessoas acabaram percebendo a vantagem do trabalho remoto ou do trabalho híbrido para estarem mais próximos das famílias. Algumas pessoas também não querem se vacinar. A gente sabe que a vacina, ela é uma coisa nova. A pesquisa não, mas a vacina sim, nesse momento, porque o Covid-19 foi algo inesperado e a indústria farmacêutica correu atrás de implementar e de trazer todos os recursos possíveis para ter uma solução imediata, mas há ainda muita gente que desconfie dessas vacinas. Então, elas não querem tomar a vacina, as empresas exigem que tome a vacina, e isso também porque se uma pessoa, um profissional falece dentro da própria empresa, então o empresário é responsável, tem que indenizar a família. Então, o motivo que está por trás da exigência de vacinação também é a própria manutenção, às vezes, né, a sobrevida da empresa. Então, tem o lado do empregador e tem o lado do empregado que pensa assim, bom, é meu direito de escolha vacinar ou não vacinar. E aí não vamos entrar no mérito da questão se quem tem razão e quem não tem, mas nesse embate, às vezes a pessoa opta por não continuar trabalhando. Uma outra questão também muito comum é viés nas equipes de recrutamento. Então, por exemplo, o desemprego entre os negros é muito maior. A gente sabe que tem preconceito, a gente sabe que às vezes alguns profissionais, recrutadores não querem contratar mulheres naquela faixa etária que ela pode ter um filho, ou se a mulher fala que tem um único filho pequeno, o recrutador já imagina que ela deve estar pensando em ter um segundo em um pequeno intervalo de tempo, e porque não querem bancar a licença maternidade, o tempo, tanto do ponto de vista financeiro, como no sentido de perder aquela mão de obra durante um período, eles acabam preferindo não contratar. E aí o que acontece? As empresas continuam mantendo o mesmo perfil. Homens
brancos, né? Às vezes magros, todo um estilo, né? E, na verdade, é preciso se abrir mais para a diversidade, incluir novas pessoas, novos conceitos, novas perspectivas, trazer pessoas com muito potencial, mas que às vezes tem uma deficiência física ou uma deficiência mental, mas que não prejudica o trabalho dela. E a gente tem um monte de casos sobre isso para explorar. Uma empresa que eu gosto muito de acompanhar, de seguir as pesquisas, é a McKinsey, que tem sempre dados que mostram essas questões, por exemplo, tanto do pré-julgamento como o fato de que você se abrir e aceitar a diversidade, aceitar pessoas de diferentes tipos, gêneros, tendências, isso não afeta a qualidade dos seus resultados na empresa, muito pelo contrário, pode até beneficiar pelo fato dessa pessoa trazer sua perspectiva de vida, sua cultura e vir com novas ideias, vir com uma bagagem nova para poder ajudar na hora de pensar as melhores estratégias e soluções. Algo muito interessante também, que eu até fiz uma pesquisa recente no LinkedIn, é sobre o estresse dos funcionários em trabalhos sendo maltratados pelos chefes. No resultado dessa pesquisa que eu fiz no LinkedIn, tinha 72% das pessoas disseram que já foram humilhadas pelos chefes na frente dos outros. Você quer saber um pouquinho como é que é o resultado dessa pesquisa? Eu vou trazer aqui alguns exemplos que podem ajudar. Olha aqui, o Fernando Costa, ele falou: Adriana Lombardo, tive uma gestora que tentou, mas não conseguiu. O autoconhecimento, o amor próprio, a expertise profissional me salvaram e o tiro saiu pela culatra. Essa história foi boa. Tem um outro aqui também, né? Elaine Florencio. Ela respondeu: não foi uma vez só, não, que eu fui maltratada. Foram 3. Então ela contou: no meu primeiro emprego, certo dia, me deu uma suspensão porque atendi o telefone errado. Me corrigiu quanto a um erro e deu uma risadinha sarcástica. Depois descobri que não estava errada. E o terceiro exemplo nem vai caber aqui porque é longo demais. Então, assim, é cada coisa. Olha aqui, a Bruna Felipe de Oliveira disse: não só uma, mas diversas vezes. As últimas foram por eu ser mulher e não saber fazer o trabalho de homem. Fui, inclusive, ameaçada em ser substituída por um homem. Mas tudo tem o seu devido tempo. Pude mostrar o meu serviço, pedi demissão e hoje estou em um lugar muito melhor onde não existe esse tipo de situação. Mas é muito constrangedor. Você fica se perguntando: será que realmente não sou capaz? Tem que ter um autoconhecimento muito bom para continuar. Foi uma coisa interessante, ela mostrou a situação aqui da autoestima. Isso, gente, cada comentário, cada resposta que eu tive no LinkedIn, outros também acrescentaram. Você pode até visitar lá meu LinkedIn que vocês vão ver em detalhes essas respostas. Olha aqui o que disse a Bruna Felipe de Oliveira. Adriana Lombardo, um ano após o primeiro episódio, consegui sair. O chefe era um dos donos da empresa e todos que presenciaram os fatos agiam como se fosse uma coisa comum. Isso também é péssimo. Às vezes, o funcionário é maltratado, os outros não querem perder o emprego, então fingem que não está acontecendo nada. Ou então também uma outra questão é que a violência, a agressividade no ambiente de trabalho fica tão comum que as pessoas começam a achar: não, mas é assim mesmo, é normal, e aceitar esse tipo de conduta. Mas isso não pode acontecer. Mais um aqui, Rejane Sartori. Sim, mas eu estava certa, respondi na mesma altura. Depois saí da empresa, respeito é tudo para mim. Sair da empresa. Foram vários exemplos aqui de pessoas saindo da empresa. Então, isso é para mostrar para vocês que lá o que está acontecendo nos Estados Unidos não é uma questão fechada só dos Estados Unidos. É uma questão, uma tendência, gente, que está acontecendo no mundo. Começou lá, mas vocês vão ver também mais êxodo no trabalho por outros profissionais. Olha aqui, já vi um chefe fazer isso com outra pessoa ao meu lado. Depois eu fui conversar com ela. Foi um lugar que eu fiquei só 3 semanas trabalhando lá. Não consegui ficar mais. Esse daqui tomou as dores, né, de uma outra pessoa. Ele nem quis. O Gianpaolo Celli.
E ele contou mais coisas aqui, né? Depois ele conseguiu um estágio, foi na época da faculdade e conseguiu melhorias na vida dele. Foi muito melhor ele ter saído. O Joelcio Canto falou: comigo não, nem pensar. E nem durante minha vida militar, que durou 6 anos. Aqui é casca grossa. Então, tem uns tipos que, se vierem para cima deles, eles também cortam logo, mas fica aquele conflito, fica a animosidade, né? Joelcio Canto falou: aprendi com meu pai que não devemos baixar a cabeça para pessoas que acham que são mais importantes que as outras. O Fábio Freitas falou: nunca nossa geração aguenta as duras sem achar que tudo é assédio. Ou seja, vão aceitando, aceitando. Tem gente que acha que aceitar tudo é resiliência. É, então, é cada tipo aqui, cada pergunta. Outro aqui falou que não aconteceu com ele, mas que o chefe passaria vergonha na primeira tentativa porque ele não ia engolir. O Roberto Gonçalves falou sim, mas teve o troco. Gente, por aí vai. São tantos comentários. Eu vou falar aqui para você. O número de pessoas foram 1.565 votos nessa enquete. Você já teve um chefe que te humilhou na frente de outras pessoas? Ou seja, quando eu falo 72% disseram sim, são 72% de 1.565 votos numa enquete do LinkedIn. Pense a quantidade de pessoas que já foram humilhadas no ambiente de trabalho. Muitas dessas conseguiram sair, outras não, tiveram problemas, ficaram às vezes com seu neurológico prejudicado, tiveram burnout, tiveram depressão, tiveram angústia, tiveram problemas relacionados à autoestima, e que esses problemas às vezes não ficam só na organização. Às vezes esses problemas perpassam para casa, a vida da pessoa, porque às vezes uma mulher que é humilhada no ambiente de trabalho, ela chega em casa e às vezes ela não tem o carinho, o afeto para cuidar bem dos filhos, porque ela está muito humilhada, muito ofendida, ela também não consegue ser uma esposa amorosa, então acaba que prejudica outras áreas da vida por causa de um problema que está acontecendo no trabalho. A pessoa fica fragilizada e essa fragilidade afeta. Então é importante que, se isso estiver acontecendo no ambiente de trabalho, ao invés da família cobrar muito da pessoa fragilizada, a família precisa ser também acolhedora, compreensiva e ajudar também, traçar estratégias para que essa pessoa consiga um emprego melhor, consiga se fortalecer ou consiga lidar um pouco mais com essa situação, enquanto às vezes aquela renda, aquele salário é fundamental. Então, a consequência é que as empresas, elas estão agora ficando com poucos funcionários. E isso acaba gerando também estresse, equipe reduzida, mais trabalho, mais estresse, né? E alguns tiveram que trabalhar até com o coronavírus. Isso foi outra didática, outra abordagem que foi feita, muito equivocada nos Estados Unidos, de que não, mas está precisando de trabalhar, então venha com o coronavírus assim mesmo. E a pessoa precisa, né? Precisa de descanso, precisa de repouso para ela conseguir também se curar. Então é um desleixo com a saúde, é uma falta de empatia com o trabalhador que não pode acontecer. Então, com isso, acaba perdendo os funcionários e acaba perdendo, sabe quem? Os melhores funcionários. Porque às vezes aqueles que não têm muita competência ou não sabem para onde migrar, o que fazer, ou profissionais mais frágeis, às vezes até são competentes, mas têm um emocional mais fragilizado, acaba se mantendo naquela empresa por falta de opção, por falta de coragem. Então, eu preciso trabalhar de uma forma ampla, tanto a mudança de mindset dentro das organizações para fazer um outro tipo de trabalho, para mudar a cultura organizacional, para ter mais respeito pelos profissionais. Os profissionais também precisam ter mais respeito por si, não entender que o céu é o limite ou que ele tem que ficar dando sangue num tipo de abordagem muito ultrapassada, tentando se matar pelo trabalho. Não, isso não é saudável, não é se matar, não. É viver, fazer o trabalho, é trabalhar bem, é cumprir bem naquele horário, é ser focado, é no horário do trabalho fazer o trabalho.
no horário que está em casa, conseguir curtir, descansar, brincar com os filhos, fazer um esporte também, encontrar com os amigos, conversar. Então, ter uma vida um pouco mais equilibrada é o que vai fazer a diferença. Então, é importante olhar para o lado do empregador, para o lado do profissional e tentar fazer crescer todo um sistema, inclusive por meio de melhores políticas também governamentais, para que a gente consiga resolver esse problema o mais rápido possível, mas tendo dentro das empresas um ambiente realmente saudável, porque o coronavírus está lá fora, mas a nossa toxicidade pode estar dentro do ambiente de trabalho. Então, por isso é muito importante cuidar do nosso ambiente de trabalho, das nossas organizações, das nossas empresas, para que seja um prazer trabalhar e não um sacrifício. Fica aqui aquele meu abraço de sempre e até os próximos vídeos.